Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para dar aquela pregadinha e damos sequência hoje à nossa série Parabolando, onde nós temos aprendido acerca do reino dos céus através das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar da clássica parábola do filho pródigo. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Essa é uma das parábolas mais incríveis. Eu sei que eu digo isso de toda a parábola, mas é porque elas são todas incríveis. Mas eu acho incrível essa parábola e me faz muito pensar na comunicação brilhante que Jesus tem, que conforme ele vai falando, você vai assistindo o filminho na sua cabeça. Mas enfim, vamos mergulhar logo no texto da parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrá-nos, pois este, meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vale a pena lembrar que existe um contexto aqui. Muitas dessas parábolas de Jesus, elas abordam essencialmente essa transição que está acontecendo. Deus revelou desde lá de trás de Abraão que o que ele queria fazer era para todas as famílias da terra, que através de Abraão Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Ele tinha esse arco de redenção planejado para toda a humanidade, mesmo que isso viria através do povo de Israel. Mas muitas vezes isso virou um clubismo, onde Israel se sentiu exclusiva. Na verdade, ao longo de toda a história de Israel, você vai ver Deus dando muitas instruções para como pessoas de outros povos, outros imigrantes podiam se juntar e se tornar parte de Israel. E Deus sempre dizia que eles tivessem compaixão dos estrangeiros, porque eles também foram estrangeiros. Então, abrindo isso aqui, porque várias dessas parábolas de Jesus falam acerca de judeus e gentios, elas falam acerca do pessoal que tentou caminhar na velha aliança e o mundo inteiro que seria inserido nessa nova aliança de Jesus. Essa parábola tem significado também, porque o filho mais velho estava ali falando, dos judeus, e o filho mais novo estava falando dos gentios, estava falando dos pecadores. Mas além disso, esse não é o único significado que essa parábola encapsula, porque ela também nos mostra que é como se o filho mais velho fosse um igrejado e o filho mais novo fosse alguém que estava desigrejado, alguém que não tivesse igreja, alguém que não tivesse salvação, ou alguém que está desviado, por exemplo. São interpretações plausíveis e elas cabem no que a parábola quer dizer. Mas 3 lições práticas aqui que eu queria deixar. A primeira é que obviamente existe um erro do filho. O filho mais novo, ele errou. De começo, já na sua relação com o seu pai, pedir essa herança antes da hora era como matar esse pai, dizer: eu não me interesso por você
como eu me interesso pelo que você tem para me dar. Ele toma esses bens, ele vai embora vivendo provavelmente completamente contrário ao que seu pai o ensinou e agora desperdiçando tudo que o pai investiu, tudo que o pai construiu em farra. Então esse filho, ele está errado, ele não é uma vítima nessa história, ele é um vilão. E eu acho interessante que você vai ver que agindo conforme o seu desejo, o seu intuito, o seu coração, esse filho se arrepende, ele chega num lugar onde ele bate na parede, ele percebe que não existe alimento como alimento de casa. Cara, e se você está assistindo isso aqui hoje e você não está bem com Deus, você está meio desviado ou pensando em se desviar, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu, pela graça de Deus, nunca me desviou e por esse motivo, todo mundo que se desvia depois dá um testemunho que se arrepende disso. E se você deixa de caminhar com Jesus, você vai se arrepender, De duas uma, ou você se arrepende quando dá tempo para mudar, ou você se arrepende quando não dá tempo para mudar. E aí, como é que fica? Ou arrepende agora ou depois. Então, não desperdice essa caminhada, porque estar longe da casa do Pai é um erro. Ok? Uma lição prática. A segunda lição prática, inclusive se você está nessa situação, é a do coração do pai, porque o pai tem esse coração, o filho vai embora, ele está fazendo lambança, é lambança o que ele está fazendo, mas o pai está ali, correndo para os portões, esperando que esse filho volte. Inclusive, tem uma recomendação de livro, que é O Deus Pródigo, do Timothy Keller, se não me engano, sensacional, ele fala sobre essa parábola em jeitos que eu nunca tinha pensado, imaginado, foi muito marcante, uma das melhores leituras que eu fiz ano passado. O Deus Pródigo, de Timothy Keller, fala muito da parábola. Enfim, devia ter falado isso no começo do vídeo, mas ficou uma pérola para você que ficou até aqui. Mas então o pai tem esse coração, cara, culturalmente aqui tem várias ideias que são sutis, né, que às vezes a gente não percebe isso como um judeu ouvir essa história, como um israelita ouvir essa história. Por exemplo, esse lance de pedir herança antes da hora, feio, é tipo matar o pai mesmo, culturalmente falando. Outro lance cultural, o fato de que esse filho estava criando porcos mostra que ele foi para longe de Israel. Então tem uma linguagem pesada aqui, porque em Israel não se criava porco, porque não se comia porco. Porque o porco não tem muitas outras utilidades, além de você sabe o que. Então, o pai tem esse coração. Um terceiro detalhe, que quando o filho chega, o fato que ele está correndo, expondo sua vergonha para correr, perdendo a compostura, mostra esse coração perdidamente apaixonado por seu filho. Então, cara, se você hoje sente que tua parada não está muito certo com Deus, sabe que o seu Deus tem um coração de um pai que é apaixonado por você e que ele não te condena. Se você volta para casa, ele te recebe de braços abertos e faz festa. Para aqueles que estão perdidos, se você ainda não caminha com Jesus, cara, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Festa no céu. Esse é o lance de Deus. E para todos aqueles que estavam distantes da casa do Pai, o Pai de verdade já matou um cordeiro para que você possa voltar para casa e ceiar com ele. Então, o coração do Pai é o destaque dessa parábola. Mas em terceiro lugar, é até algo que o Timothy Keller fala no livro dele, é sobre a atitude do outro filho. Porque aqui a gente lê a parábola do filho pródigo como se ela tivesse um filho errado, mas Jesus nessa parábola está batendo nos dois filhos. Porque o outro filho também está errado. Que esse irmão volta para casa e ele tem completa falta de empatia, de compaixão. Ele tem ranço pelo irmão. Porque o irmão fez errado e ele fez certo. E cadê a recompensa dele? Ele quer saber por que não teve festa para mim. Eu que te obedeço, faço tudo certinho, nunca saí. Esse vai embora e você está celebrando a volta dele. Você vê que esse segundo filho nem chama o pai dele de pai. Então, mostra que nenhum dos filhos está com uma relação boa com o pai. Mesmo o que não foi o pródigo, que ficou em casa. Eu acredito que esses dois filhos, eles representam duas atitudes, mas mostra que esses dois filhos estão distantes do Senhor, porque um está em casa, mas está em casa completamente desconectado e avulso do que o pai dele está fazendo, do mesmo jeito que hoje tem muitas pessoas na igreja completamente desconectadas e avulsas do que Deus está fazendo na terra. Cara, você tem que entender que pertencer a uma igreja e uma igreja não quer dizer nada. Você pode ir para a igreja a vida inteira e nem ser salvo. O lance é de fato ter relacionamento com Jesus, viver segundo a sua vontade, viver obedecendo tudo que ele mandou a gente fazer. E se nós dentro da igreja estamos vivendo, pensando, cadê a celebração de Deus por mim, por tudo que eu estou fazendo, cadê o meu parabéns, cadê o meu troféu joinha, porque eu estou muito jóia obedecendo ao Senhor? Então, cara, falta no nosso coração muita empatia, falta empatia básica, compaixão básica com os nossos irmãos que estão longe de casa, porque, velho, você quer que Deus te celebre, que dê um troféu joinha? Mano, um dia ele vai enxugar toda a lágrima do seu rosto, ele vai te recompensar.
de acordo com as suas obras. Ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Só que, velho, é o seguinte, se tudo que Deus fizesse por nós é nos livrar do inferno e botar a gente em qualquer canto no céu, já teria sido demais. Mas você serve um Deus que quer te recompensar nos mínimos detalhes. Então, deixa a festa para depois e foca agora no seu irmão que está perdendo isso tudo. Ele tem um risco de perder isso tudo porque a espiritualidade dele está em jogo. Em vez de ficar de mimimi, na história ideal, esse irmão deve ir lá, deve ir embora, deve ir lá socorrer o seu irmão, buscar de longe e falar, velho, tá fazendo lambança, volta para casa, o pai te ama. Entendeu? Então, a grande moral dessa parábola é que a gente não caia em nenhum desses lados, que a gente não caia nessa atitude religiosa, legalista, de achar que a gente é digno da atenção de Deus porque a gente é um filho muito joia, enquanto o coração de Deus, como a gente já viu na parábola anterior, é deixar as 99 ovelhas para trás por causa da uma que se perdeu. Então, se nós queremos ser bons filhos, o nosso coração vai doer tanto pelos filhos pródigos como o coração do pai, e a gente vai se empenhar em fazer algo a respeito disso. Ao mesmo tempo, não podemos cair na atitude do primeiro filho, né? O filho mais velho, quer dizer, o filho mais novo, de quem desperdiça todo o investimento do pai. Cara, você tem que entender que Jesus pagou um preço caro por você. Ele pagou um preço altíssimo por você para que você pudesse ser livre das trevas, incluso na família de luz. E quando você vai lá fora, desperdiçar tudo isso com fanfarrice, é o sangue de Cristo que você está desperdiçando. Porque a graça de Deus, ela não está somente disponível para cobrir o seu pecado do passado, ela está disponível para impedir, para cobrir o seu pecado do futuro, para que você não precise tropeçar. Porque, cara, hoje nós vivemos aqui subjugados pela lei da carne, na lei do pecado, segundo a carne, mas segundo o Espírito nós somos livres. E o Espírito milita contra a carne, é o que nós vemos em Gálatas 5, é o conflito de natureza que a gente vê ali, é o mesmo conflito de natureza que a gente vê em Romanos 7, mas o que acontece? Que miserável homem seríamos se a gente tivesse que viver escravizado por pecado depois que Cristo nos fez livre. E é verdade que nós não precisamos ser. E eu digo isso, você não precisa caminhar tropeçando nos mesmos tropeços a vida inteira. Você vai caminhar lutando a mesma luta a vida inteira sim, mas não precisa tropeçar os mesmos tropeços. E eu digo isso com amor. Então, pelo amor de Deus, caminhe na graça. Mas que nós não sejamos como nenhum desses filhos, que a gente não caia nem na atitude do filho mais novo, de ir embora para casa e desperdiçar a vida, nem na do mais velho, de desperdiçar a vida dentro de casa. A verdade é que nós temos algo incrível para caminhar em Deus. Se você está distante de casa, o Senhor tem compaixão para você. Volta para casa, pelo amor de Deus, bota isso em dia. E, se você está em casa, pelo amor de Deus, compaixão pelos que estão distantes. Vamos buscá-los, vamos amá-los, vamos trazê-los. Aumentar isso pela terceira vez. Eu acho que o sol está se pondo e vai ficando mais escuro. Mas, realmente, essa é a parábola, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que essa série esteja falando do seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Fica esperto que essa semana a gente vai aparecer um outro canal no YouTube aí, que vocês gostam bastante. Então, ó, fica de olho. Podcast. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tô tentando voltar, fazer vídeo, editar ele sempre, porque não deu muito boa, de editor, tá osso. Olha por mim, pra nós continuar, tamo junto, valeu, um abraço, muá.